Muito obrigado, Sr. Presidente, e quero começar por cumprimentar o Dr. Alfredo Casemiro e dizer que esta primeira intervenção que fez foi bastante esclarecedora relativamente a algumas questões que aqui gostaria de colocar e, portanto, quero saudar por isso. Em segundo lugar, dizer o seguinte, e foi aqui dito nesta intervenção inicial que houve uma pandemia que teve um impacto no setor da aviação e, consequentemente, no caso concreto que está aqui hoje em discussão, na própria Ground Force. Mas é importante sublinhar este ponto. É o ponto da boa da má gestão. Ou seja, se não tivesse existido pandemia, nós não estaríamos seguramente aqui a ter esta discussão, estaríamos seguramente a saudar, tal como parece que fez o Ministro, a saudar aquilo que era a gestão da própria companhia e, portanto, há aqui números, e os números falam por si. Nas mãos do Estado, a Ground Force, ou seja, entre 2006 e 2012, acumulou prejuízos de 156 milhões de euros, com uma perda de 30 milhões de euros por ano, e de 2012 a 2019 acumulou proveitos, lucros de 43 milhões de euros. E isto é importante dizer isto para desmontar aquilo que é alguma narrativa que corre por aí e algumas ideias, intenções de diferentes forças políticas, e não sei se do próprio Ministro, de querer nacionalizar a companhia, querer nacionalizar a empresa. E a primeira pergunta, e isso não ficou claro para mim na sua primeira intervenção, a primeira pergunta que eu quero colocar é por que razão é que a Ground Force não pôde aceder àquilo que são os apoios Covid, os apoios, as linhas, os benefícios, as tais linhas de crédito de apoio Covid, como a restante economia pôde aceder. E, portanto, qual é a razão para não ter conseguido ter esses apoios? Depois, disse aqui o Dr. Alfredo Casemiro, na sua intervenção, falou aqui em várias mentiras. Mas há uma verdade que eu gostava de saber se é verdade ou se é mentira. É verdade ou mentira que entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, o Sr. Ministro das Infraestruturas comunicou à Ground Force que estaria a tratar da questão do empréstimo, a assegurar o empréstimo de 30 milhões de euros com o aval do Estado. Isto é verdade ou é mentira? E esta questão deve ser esclarecida nesta mesma Comissão, porque há uma responsabilidade política neste processo que cabe ao Parlamento, que cabe aqui, precisamente nesta mesma sede, podermos aqui avaliar. Depois, perguntar-lhe também se é verdade ou se é mentira aquilo que nós soubemos ainda há pouco, que há um acordo entre o Governo, a TAP, a Pazogal, para que haja uma venda de um equipamento, depois há um acordo de aluguer, e isto permitirá dar liquidez à companhia, à empresa, para cerca de 1 ou 2 meses de ordenados. Há aqui uma preocupação central, aliás, ainda há pouco tivemos a ouvir os sindicatos, a Comissão de Trabalhadores, e há aqui uma questão central e que preocupa o Parlamento e todas as forças políticas aqui representadas, que é a questão dos trabalhadores. E esta questão dos trabalhadores é uma questão central, porque nós estamos a falar de 2.400 empregados, 2.400 famílias que não sabem o que é que será do seu futuro. E, portanto, é importante que a informação que saia da empresa, e há uma responsabilidade em toda a estrutura acionista da Ground Force, no sentido de passar informação correta para os trabalhadores, como é evidente, e depois vem para a opinião pública, como se sabe, mas que essa informação seja rigorosa e que, porque nós o que temos assistido é um debate, aliás, já na praça pública, é um tom, é um modus operandi do Ministro das Infraestruturas, nos processos que tem em mãos, é tudo tratado na praça pública. E, portanto, aquilo que é tratado na praça pública muitas vezes tem muita desinformação. E, portanto, este acordo existe ou não existe. Mas há uma questão mais importante, porque este acordo significa um alívio para 1 ou 2 meses. Significa que durante 1 ou 2 meses a empresa vai poder cumprir com as obrigações para com esses 2.400 trabalhadores. Mas há uma questão aqui importante, é que daqui a 2 meses põe-se uma questão que tem a ver com o próprio empréstimo, com os 30 milhões e com a injeção desse capital. E o Dr. Alfredo Casemiro assumiu, pelo menos eu li isso na imprensa, assumiu que havia uma disponibilidade da empresa para dar como garantias do empréstimo precisamente uma parte do equipamento que é propriedade da empresa. E, portanto, em que medida é que este primeiro acordo agora não pode comprometer a solução futura?
porque nós não podemos correr o risco. Vou terminar já, Sr. Presidente. Já sei que está a tocar no microfone, ainda não cheguei aos 5 minutos, mas termino já. Mas já chegou, Sr. Deputado. Eu vou terminar, é mesmo para terminar. E, portanto, a pergunta é muito concreta, é perceber, em relação à questão do empréstimo, porque senão nós daqui a 2 meses vamos estar aqui a ter esta mesma discussão, em relação à questão do empréstimo, como é que a situação está e o que é que o Governo diz. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor, 5 minutos. Perdão. Senhor Presidente do Conselho de Administração da SPDH, tem 5 minutos para responder ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor. Tem que ligar a câmara novamente. Sim, com certeza. Está só com som. Só um bocadinho. Ok. Já está? Sim. Estamos a vê-lo e ouvi-lo bem. 5 minutos para responder ao grupo parlamentar do CDS-PP. Faz favor. Não foi possível à Ground Force aceder às linhas Covid porque há ou seja, as pequenas e médias empresas têm programas devidamente definidos. Nós, como somos uma grande empresa, essas linhas ainda não estavam definidas, não estavam devidamente enquadradas, reguladas e regulamentadas de forma a poder apoiar as grandes empresas. Foi-nos dito sempre que teria que, depois da primeira reunião com o Sr. Ministro, com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que este tema teria que ser tratado com a economia e com o Banco de Fomento. Ora, o Banco de Fomento, como todos nós sabemos, está agora numa fase ainda embrionária e de constituição, o que veio atrasar todo este processo. O que nos aconteceu foi que nós caímos aqui no hiato num buraco, num espaço em que não tínhamos a possibilidade não conseguíamos encontrar o interlocutor válido para nos ajudar a encontrar a possibilidade de encontrar o aval destes 30 milhões de euros. Mas fomos mantendo negociações com a Caixa Geral de Depósitos e agora, quando estávamos na fase final de conseguirmos, deu-se esta situação da ruptura total da tesouraria. Daquilo que se refere à segunda pergunta que o Sr. Deputado nos fez, se é verdade que desde julho adiante o Sr. Ministro disse que estava a tratar do aval do Estado. Disse, sim, senhora, trocámos várias correspondência com o Ministério, com os assessores do Ministério, no sentido de pedir ajuda, de pedir apoio e temos variedíssimas trocas de correspondência. No que diz respeito à terceira pergunta, sim, é verdade, confirmo que existe um acordo, que chegamos hoje a um princípio de entendimento, ensinamos uma carta com um princípio de entendimento entre a TAP, entre o Conselho de Administração da TAP SA e da Ground Force para a venda dos equipamentos de forma a conseguirmos desbloquear uma verba aproximada de 7 milhões de euros, penso que de 6,9 milhões de euros, para podermos de imediato fazer face ao pagamento de salários, o que nos criará um balão de oxigênio que terá a sua duração máxima de cerca de no máximo de 2 meses. A quarta pergunta. Pois, daquilo que diz respeito à quarta pergunta que o Sr. Deputado nos fez, é um tema que vamos ter que estudar e vamos ter que encontrar outras formas de dar garantia. Não tenho ainda uma resposta concreta que lhe possa dar. Para já, o importante é estancarmos esta terrível situação dos salários em atraso que estamos a viver na Ground Force e conseguirmos ultrapassar esta situação. O tema para os 30 milhões, vamos ter que procurar uma solução que ainda não a temos identificada. E penso que desta forma que terei, Sr. Deputado, respondido de alguma forma às perguntas que o senhor me colocou.